Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, diz assim a palavra do nosso Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, a quem irá, e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Podem sentar com a graça de Deus. Amados, profeta Isaías, profeta messiânico, como falamos no domingo, sobre a eternidade de Deus, ele foi um profeta muito único, com muitas singularidades. E ele, sendo usado por Deus, ele aparentemente não era muito aprovado por ele. E verdade é que isso pode acontecer. Sermos usados, mas não necessariamente sermos aprovados. Eu tenho certeza que você já viu alguém que foi usado, mas não era ou não estava aprovado por Deus. Você viu alguém que fluía nos dons espirituais, que fluía no poder de Deus, que curava, expulsava demônio, fazia maravilha. Eu me lembro de Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fiz maravilhas, expulsei demônios. O que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ora, ele não repreende eles dizendo: é mentira, vocês não fizeram. Ele não repreende eles dizendo: olha, isso que você está professando aí não é a realidade, não condiz com os fatos. Não. Ele está afirmando: não conheço vocês. Então, aquilo que eles disseram podia até ser a verdade. Só que fluir no poder não quer dizer uma aprovação. Isaías, no capítulo 6, é o chamado de Isaías. Só que ele tem o chamado, a conversão dele no capítulo 6. Só que tem 5 capítulos antes, onde ele foi usado por Deus, onde Deus falou através dele, onde ele fala: ai daquele que diz ao errado, está certo, e ao certo, errado. Ai daqueles que bebem, ai disso, ai daquilo outro. Só que ele não estava com alguma aprovação. E o capítulo 6, ele começa com um enredo interessante, onde vai começar dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Não era comum eles datarem os textos mediante o evento da morte de um rei. Eles datavam, e a gente tem o nosso praticamente historiador aqui da Aliança, né, Márcio?
Eles datavam, dizendo, no ano do reinado do rei Uzias, do rei tal, ou no caso de Ezequiel, no ano do cativeiro, não é isso? Estou no caminho, né? Algo mais ou menos assim, depois ele ensina para a gente. Eles datavam dessa forma. Eles não iam datando a partir da morte do rei. Só que Isaías ele faz questão de frisar. É como se Uzias, não a pessoa dele, mas ele representasse algo que sim deveria morrer. Algo que deveria acabar. E a Bíblia e a teologia, ela é fantástica. A Bíblia é magnífica. Nós precisamos nos debruçar diante dela para compreender a mensagem prática para os nossos dias. A gente não tem aqui, irmãos, 66 livros apenas para nos trazer informação. Para trazer informação, a gente entra na escola, vê um vídeo no YouTube. A Bíblia ela veio para nos dar vida, amém? Vida prática para os nossos dias. Então, o que Uzias ele vai representar? É muito simples. Uzias, ele teve aquilo que eu chamo de um pequeno reinado de Davi. Ele foi um dos reis, num período caótico, que prosperou, que andou, por que não dizer, nos caminhos do Senhor. Só que ele foi aquele camarada muito empolgado. Sabe quando Deus começa a usar alguém na palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, quando Deus começa a usar alguém nos dons, em uma parte dos dons, e ele começa a entregar algo e aquilo acontece, entrega outro algo e aquele outro algo acontece, e aquela pessoa vai sendo direcionada por Deus, e Deus vai usando, vai abençoando. Só que se ela acha que por estar agindo como um profeta, ela também tem que agir como mestre, ela tem que ensinar, ou tem que liderar uma igreja, tem que ser pastor. Vai botando os pés pelas mãos e não fica naquilo que Deus chamou ela para ficar. Não fica naquilo que Deus chamou ela para fazer. A gente não tem, irmãos, que dar uma ideia em Deus. A gente não tem que querer fazer além daquilo que a gente foi chamado para fazer. Uzias foi chamado para ser rei. E enquanto ele estava sendo rei, a gente vai ver isso lá no livro das Crônicas, a gente vai ver que Deus era com ele. Deus o abençoava, e ele ia com mão forte sobre ele. Porém, quando ele se achou no direito de meter a mão no ofício sacerdotal, aí o negócio ficou ruim para ele. Ele começou a colocar a mão aonde Deus não chamou ele para colocar. É por isso que é necessário obediência. É por isso que é necessário humildade diante de Deus e diante daquilo que Ele nos manda fazer. Ele tem uma obra para cada um. Entenda uma coisa: Deus não precisa de nós. Deus, Ele quer contar conosco. Deus decidiu, Deus escolheu contar com a minha vida e com a tua vida. Podemos até dizer que Deus quis depender do homem. Ele quis usar o homem. Mas se ele decidir não contar mais, ele vai fazer o que ele quer, porque ele é Deus. Amém? Então, se ele te chama para uma obra, se ele te chama para algo específico, cumpra com isso que ele te chamou. Se ele te chamou para algo a mais, cumpra com esse a mais que ele te chamou. Só não tente fazer algo que está fora da tua alçada. É por isso, irmãos, que hora de decisão é hora de oração. É por isso que a hora que você decide fazer algo para Deus, você precisa orar. Orar e orar. Uzias fica doente, e no que ele fica doente, ele vem a falecer. Parece que esse simbolismo do pecado em Uzias é trago para o capítulo 6 de Isaías, e ele começa o seu relato. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Enquanto a gente não tirar
aquilo que está atrapalhando a nossa espiritualidade. Enquanto a gente não tirar aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, enquanto, amados irmãos, não tirarmos aquilo que pode ser uma pedra no nosso caminho diante de Deus, não vamos vê-lo, não vamos contemplá-lo. Não adianta nada vir aqui no pastor, prega sobre os atributos de Deus, ensina sobre a pessoa de Deus, só que nós mesmos estamos com obstáculos, com pecados, estamos com manias, estamos com querências que nos impede de ver a Deus, nos impede de ver a sala do trono, que é onde vamos achar graça. Isaías, ele viu a graça de Deus. Ele viu a misericórdia de Deus. Ele viu. Acheguemo-nos, pois, com confiança a Deus, para que possamos alcançar dele misericórdia, diz a palavra do Senhor. Isaías, ele vê isso. Quando ele contempla isso, ele vê a gloriosa majestade de Deus. E ele relata que ele vê serafins voando. O que são os serafins? São seres de fogo. E eles voavam com 6 asas. Aliás, eles tinham 6 asas, com 2 voavam. Com 2 eles cobriam o rosto e com 2 eles cobriam os pés. Porque eles estavam diante do Deus que é santo. Eles estavam, irmãos, diante do Deus que é magnífico. Eles estavam diante daquele que é todo-poderoso, e nem os seres de fogo tinham coragem de olhar para ele. Os seres de fogo tinham temor diante dele. Amados, quando nós nos reunimos na igreja, nós nos reunimos para louvá-lo. E nós não temos mais o mesmo temor que tínhamos. Antigamente, quando entrávamos na igreja, era joelho no chão, cara na cadeira, e era buscando a Deus. Nós tínhamos uma preocupação com o ambiente de culto. Nós tínhamos uma preocupação com aquilo que Deus iria fazer. Mas hoje, pode reparar, está no louvor, as pessoas estão cantando, não louvando, cantando, mas quando passa a mídia, né? Faz aquela cara de crente, levanta a mão, bota a mão no coração, falta só falar em línguas. Por quê? A preocupação é parecer crente, não é ser crente. É parecer que está adorando, é parecer que está louvando, é parecer que está cultuando, mas no fundo não está. O próprio profeta Isaías fala no capítulo 29, no verso 13, e Jesus repete em Mateus capítulo 15: honram-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Os serafins, que eram seres de fogo, estavam diante da majestade, estavam diante da glória de Deus, e reconheceram isso, e tampavam o seu rosto com 2 asas, porque eles não eram dignos. Eles não eram dignos, e eles entenderam isso. Você sabe que eu e você não somos dignos de estar aqui. Nós não merecemos estar aqui. E por que estamos? Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque o mover de Deus nos alcançou. Porque Ele foi misericordioso. Foi misericordioso com os serafins, que cobriam o rosto. Só que qual é o relato de Isaías? Eu vi. O que os serafins não viram, o homem viu. O Senhor assentado no alto e sublime trono. Agora preste atenção, o que o texto diz? As abas dos seus vestidos, as abas da sua veste, enchia o templo de glória. O que é o templo? Na nova aliança, o templo é a igreja. Perceba, o templo não sou eu, não é você. Somos nós.
Amém? O apóstolo Paulo, quando vai falar que somos o templo, ele fala no plural. Vós sois o templo do Espírito Santo. Não é um só. Aquela história de eu sou a igreja, eu sou o templo, está por fora. Somos a igreja, somos o templo. E as abas dos seus vestidos, as abas da sua veste enchiam o templo, irmão, de glória. Isso não te lembra nada? Lembra daquela mulher que via Jesus sendo apertado e oprimido e a multidão nada tirava dele? Apertado e oprimido. Só que ela fala uma coisa: se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Será que ela não lembrou desse texto? Será que ela não lembrou de Isaías? Eu não preciso de muito. Eu não preciso botar a mão nele. Eu não preciso abraçá-lo. Só de tocar nas suas vestes. Porque se ele é o Messias, se ele é Deus, a orla da sua veste, ali eu vou ser curada. Porque todo o poder ele detém. A gente não precisa de nada fora, irmãos. A gente não precisa de nenhum artifício do lado de fora para ter o poder de Deus. Quem nos enche é Ele. A gente não precisa fazer nenhum ritual. A gente não precisa se cortar. A gente não precisa oferecer uma galinha. A gente não precisa bater cabeça para demônio nenhum para ter o mover. A gente não precisa bater cabeça para entidade nenhuma para ter a cura. Nós temos Deus. É Ele que enche esse povo. É Ele que enche essa igreja. É Ele que enche aqueles que Ele chamou. Nós servimos o Todo-Poderoso. Nós servimos o Soberano. As orlas da sua veste enchiam o templo de glória. E os serafins de um lado santo, do outro lado outros serafins santo. Do outro lado os serafins santo. É o Senhor dos exércitos. Você sabe que quando os judeus, os israelitas, os hebreus queriam enfatizar uma verdade, a gente o que faz? Sublinha, destaca. Eles repetiam, é por isso que Jesus, em muitos de seus discursos, fala em verdade, ele repete, é para dar ênfase. Quando os serafins eles estão cantando santo, 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 não é só sonoridade, não é só porque fica bonito, não é só porque fica legal. Ele está enfatizando o maior atributo de Deus, que nós vamos falar quando pregarmos sobre os atributos. Mas ele está enfatizando aquilo que é uma marca de Deus, aquilo que torna ele único, aquilo que torna ele distinto de outros. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. É por isso que o Isaías tem um desespero, irmãos. É por isso que ele fica com medo, é por isso que ele fica com receio. Ele fala assim: esse Deus que eu estou vendo, que os serafins estão louvando, eles estão dizendo de forma bem clara, Ele é santo. Ele não é desses deuses profanos que pedem para você fazer um monte de coisa errada. Ele não é desses deuses profanos, Márcio, que a gente não, a concorrência vai, faz um trabalho. E nunca eles fazem um trabalho, olha, eu quero que você vá e destrua outra família, tá bom, então me traz uma oferenda aqui. O nosso Deus não é assim, Ele é santo, Ele é bom, Ele é longânimo. Ele não trata com aqueles que querem vingança, Ele trata com aqueles que querem o amor. Ele trata com aqueles que têm a misericórdia. É por isso que Isaías, quando vê a santidade de Deus, ele faz um clamor: ai de mim! Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que, Isaías? Os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Rei.
quando ele contempla o Senhor, o seu pecado vem à tona. Só que o Deus, que é infinitamente misericordioso, fala para o serafim, vai. Ele pega como atenaz uma brasa viva do altar e purifica os lábios de Isaías. E por que eu digo que Deus trata no amor, irmão? Porque quando Isaías, ele tem os seus lábios tocados e ele está purificado do seu pecado, o Senhor vira e brada: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se coloca na posição e responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, ele trata no amor. Quando o homem se converte de verdade, ele fica cheio de amor, ele quer servir, ele quer anunciar essa verdade. Nós não evangelizamos para provar que estamos certos. Nós não evangelizamos, irmãos, para que a gente venha bancar uma realidade nossa. A gente não foi evangelizar para mostrar para o mundo: estamos com a verdade, vocês não. Muito pelo contrário. Nós fomos lá evangelizar para mostrar para eles que nós os amamos. Porque teve alguém que veio e nos anunciou a Cristo, anunciou a sua volta para a gente, e agora chegou a nossa vez de anunciar, chegou a nossa vez de irmos até o urso e o leão e pegar a ovelha da boca. É por isso que nós não vamos para mostrar que somos algo, nós vamos porque amamos. Foi o caso de Isaías. Isaías ficou cheio do amor de Deus e falou: eu vou, me envia, Senhor, me capacita, me dê a tua graça para pregar, me dê a tua graça para anunciar o teu reino. Pois vai, Isaías, e anuncia o que eu digo. Irmãos, nós não podemos perder a essência do que é o Evangelho. A essência do Evangelho, presta bem atenção, não é só ir e pregar. Isso faz parte do Evangelho. Mas a essência do Evangelho é contemplarmos a Deus. Adão foi criado. O Senhor entregou tudo o que ele precisava, um jardim. Entregou os animais, entregou os alimentos, deu a ele uma mulher. Só que a essência da existência era quando Deus vinha na viração do dia para falar com ele. Deus vinha para ter contato com ele. Não perca isso. Não perca a tua proximidade. Isso não pode ser um evento, ver a Deus. Ver só quando Uzias morreu, não. É contemplá-lo diariamente. É ter proximidade com ele diariamente. Porque naquele período Deus se manifestava de forma exclusiva lá no templo. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas quando nós temos um coração quebrantado, quando nós temos um coração contrito e abrirmos essa palavra, e dobrarmos o nosso joelho, encurvarmos o nosso coração diante dele, a gente não vai precisar de um momento apenas, a gente vai vê-lo igual Isaías viu. Isaías estava no período onde a lei imperava. Isaías estava no período onde Deus só se manifestava lá dentro do Santo dos Santos. Isaías não foi lá, mas mesmo assim ele viu o Senhor. Ele não ficou impedido de ver, mas ele colocou o coração dele naquilo e tinha proximidade com ele. Nessa nossa nova fase que o ministério está passando, não seja aquele que vai se preocupar só em fazer algo para Deus, mas continue sendo algo. Continue buscando a Ele. Não seja daqueles, como nós vimos recentemente. O irmão chegou até nós e falou: pastor, na igreja dele ele prega, ele ensina. E ele muito preocupado. Agora eu só leio a Bíblia para pregar. Eu falo: meu irmão, você tem que ter o seu tempo para ler, para pregar. E ter o seu tempo e a sua intimidade com Deus. Você não pode negociar isso por nada. Irmão, fique sem comer, fique sem beber, mas não fique sem intimidade com Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isaías viu. O serafim
pegou uma brasa e tocou nos lábios dele. E aquela experiência foi marcante para a vida dele. E Isaías saiu dali com um chamado para ser o profeta messiânico. A vida daquele homem nunca mais foi igual. Aonde é o teu encontro com Deus? Quando foi? Se não teve, você ainda terá. Quando nós encontramos com Deus, é igual Jacó. Jacó, quando ele luta com aquele mensageiro, aquilo representa o encontro que ele tem com Deus. Ele sai ali com um estirão na coxa, ele sai dali andando diferente, porque quando encontramos com Deus, a nossa vida muda. Por completo, o nosso caminhar, o nosso andar é diferente. Quando Isaías viu a Deus, a vida dele mudou. Quando Paulo viu Jesus glorificado, a vida dele mudou, irmãos. Contemple-o, adore-o, bendiga e veja o Senhor assentado no alto e sublime trono.